Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs também. Eu quero compartilhar um pouco do meu conhecimento e resolvi colocar meu ponto de vista sobre o entendimento bíblico. Quero falar aqui que muitas pessoas, quando entram em assuntos bíblicos, das coisas de Deus, eles falam muitas das vezes com um determinado medo quando se trata de pecado. E muitos dizem, eu sou um pecador, eu sou um desgraçado, eu sou um verme de Jacó, eu não sou nada. E o meu ponto de vista é diferente. Nós podemos ver que Jesus de Nazaré, ele veio e no corpo carnal ele tirou o pecado do mundo. Nós podemos ver numa profecia de Zacarias 3:9, onde Zacarias profetizou e disse: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade desta terra num dia. Mas que dia? No dia em que Jesus Cristo foi crucificado e quando ele abriu os 2 braços e disse, está consumado, ou seja, está paga a dívida. Nesse momento, o pecado da terra foi expiado. Quando João Batista, no livro de São João, capítulo 1, versículo 29, ele falou o seguinte: João estava num determinado lugar e se aproximou Jesus Cristo dele, e ele falou para aqueles que estavam com ele ali, se referindo a Cristo e apontando para ele. Diz assim, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse é o cumprimento da profecia do livro de Zacarias 3:9. João Batista estava na época do cumprimento dessa profecia gloriosa.
Nós vemos aqui no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Ou seja, Zacarias profetizou antes, bem antes de Cristo. João Batista falou sobre ele no tempo em que ele estava em Jerusalém. E depois da sua ascensão, da sua ressurreição, Paulo, chamado como apóstolo para levar o evangelho aos gentios, Paulo pregou da seguinte forma, no livro de Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele disse assim, quando nós ainda éramos pecadores. Então, deixa bem claro que Paulo não era mais um pecador, porque Cristo tinha expiado o pecado de Israel, que era a transgressão da lei, e também o pecado de Adão, que estava sobre toda a humanidade. Voltarei depois para tratarmos de assuntos bíblicos.